Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X, e quero acolher você que agora está nos acompanhando para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida, mais uma pessoa que experimentou, esse chamado de Deus, essa voz de Deus ressoar no coração. Hoje nós estamos aqui com uma religiosa que pertence à congregação Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações. O nome é comprido mesmo. E ela está atualmente, ainda está no período formativo, mas já fez as suas primeiras profissões religiosas, trabalha em Benevides, uma grande amiga, porque já estudou comigo na faculdade. Nós estamos então agora aqui com a irmã Josiane Cristina Cardoso da Silva. Irmã Josiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Pessoalmente é uma grande alegria recebê-la aqui no nosso programa. Nós já nos conhecemos da Faculdade Católica, curso de Teologia. A irmã Josiane já estudou com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Estou muito feliz em tê-la aqui. Muito obrigada, Alberto. Um prazer todo meu estar aqui com vocês também nesse dia. E estamos aqui para falar sobre essa temática tão bonita que é a vida consagrada, que é a vocação religiosa. Muito bem. Então, para a gente começar essa nossa conversa, digo que também já queria saber um pouquinho da sua vida, como é que foi esse processo vocacional. Afinal de contas, a senhora é de São Luís do Maranhão, não é isso? Isso mesmo. Então conte pra gente, irmã, como é que foi então ali em São Luís, como é que foi os primeiros passos da vida cristã, sua família, ela é católica, de ir na igreja, como é que foi ali as primeiras caminhadas da Josiane ali na paróquia, qual que era a paróquia, enfim, esses detalhes todos aí eu quero saber agora, conta pra gente. Então, minha família é misturada, assim. Minha mãe é de São Luís, no Maranhão, a família da minha mãe, e a família do meu pai é do Rio de Janeiro. Então, meu pai é militar, reformado, Então, na época, ele veio do Rio de Janeiro, foi morar em Alcântara, que tem uma base de lançamentos, de foguete em Alcântara. Sim, então, ele foi trabalhar lá, que ele é da aeronáutica. E lá nessa cidade, meus pais se conheceram. Então, eles se casaram e foram morar em São Luís. A minha mãe, ela é muito católica, a família da minha mãe toda. Já o meu pai, não. Meu pai já tem outras tradições religiosas, não é que ele frequenta muito a igreja. E, assim, eu nasci nesse contexto, é um contexto misturado, digamos assim, mas fui educada na fé católica. Só que com 4 anos de idade, nós saímos do Maranhão e fomos morar no Rio de Janeiro. Então, meu pai foi transferido, nós fomos para lá. Eu tinha 4 anos de idade e nesse período nós não frequentávamos a igreja. Então, eu fui batizada e depois só, não ia para a missa, não frequentava, porque o lugar onde nós morávamos, no Rio de Janeiro, era um pouco perigoso e era longe da igreja, da paróquia. Qual que era o bairro? Distrito? Era Campo Grande, se chamava. Campo Grande. Eu tenho uma tia que mora em Campo Grande. Campo Grande. Conheço. Isso. Eu tenho poucas lembranças dessa época. Eu era criança. Eu me lembro bem da nossa rua, da escola que eu estudava. Eu tenho essa lembrança, mas mais coisas eu não lembro bem. Então, nós ficamos lá até os 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos quando nós voltamos para São Luís. Então, nesse período aí inicial, eu ia para a escola e também o que me marcou nesse período é que todo domingo de manhã minha mãe assistia a missa pela televisão. A gente não ia para a paróquia, mas a missa na televisão todo domingo nós assistíamos juntas. Então isso é o que eu me lembro dessa fase aí inicial, quando não frequentava nenhuma paróquia, nada disso. Só tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Foi dos 4 aos 11 anos. Aí, quando eu fiz 11 anos, logo em janeiro, nós nos mudamos para São Luís. Aí, quando nós voltamos para São Luís, tinha que procurar uma escola, Então, a minha mãe tem uma irmã, que é minha tia, que colocou os meus primos em um colégio de freiras, que eram as Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações, que fica no bairro do Filipinho, lá em São Luís. Então, nós recém-vindas do Rio de Janeiro,
eu nunca tinha visto irmã na minha vida, não tinha contato muito com a igreja, né? E eu assistia a missa na televisão só. Então, com 11 anos, eu fui estudar nessa escola das irmãs. Olha só. Das irmãs Doroteias. Agora deixa eu lhe perguntar, a Josiane nessa época aí era muito sapeca, era muito, né, de bagunceira, ou era mais quietinha, era mais na dela, como é que era? Olha, sapeca sempre fui, mas é diferente um pouco dessa bagunça, digamos assim. Eu não brincava muito na rua, isso não, porque o lugar onde a gente morava não favorecia, era um lugar perigoso, né? Então, fazia muita traquinagem, mas dentro de casa, né? Dentro de casa eu tenho uma irmã mais nova, então a gente brincava muito, brigava muito também. Então, era aquele contexto dentro, né? Dentro de casa, no quintal de casa, a gente brincava muito assim, porque não dava mesmo para brincar fora, né? Meu pai, quando a gente morou no Rio de Janeiro, ele trabalhava viajando, né? Como eu disse, ele é militar. Então, ficávamos nós três em casa, minha mãe, eu e minha irmã. Aí, esse receio de acontecer alguma coisa, né? Da cidade violenta. Então, minha mãe sempre deixava a gente muito trancada, assim, em casa. Então, a gente brincava assim, mas dentro dos limites ali da vista dela, né? Onde ela podia acompanhar. Aí depois que eu voltei, que eu vim para São Luís, que aí eu tive contato com meus outros primos, com a minha avó, aí eu comecei a brincar na rua, né? Porque nosso bairro lá em São Luís se chama Quatraque e é um bairro residencial, só tem casas. Agora que tem lojas, que tem banco, né? Tem outras coisas. Mas quando nós fomos morar lá, só tinham casas, era muito tranquilo. Então, aí eu fui fazer essa experiência de sair, né, de brincar fora. Mas sempre muito alegre, eu sempre fui muito vivaz, né? Eu gostava muito. E aí, então, depois voltando para São Luís, conhecendo, né, ali, entrando no colégio das irmãs, que a senhora, então, teve um contato com a vida religiosa, foi, então, saber o que era irmã e tudo mais. Como é que foi, então, esse processo de descoberta para a senhora, né, Foi na curiosidade, assim, olha, como é que é ser irmão? Então foi assim, eu não quero isso para mim. Como é que foi isso? Olha, na verdade, eu não me fiz essa pergunta nessa época. Eu estudei nesse colégio, mas o que me marcou, eu só estudei um ano lá. No ano seguinte, nós saímos e eu fui estudar no colégio perto no meu bairro mesmo, onde não tinha que pagar passagem, essas coisas. Entendi. Então, aquele ano que eu estudei lá, me marcou pela paz que eu sentia indo para aquela escola. Porque aquele colégio, ele tinha oração no início, antes de começar as aulas, a oração no final, tinha missa toda primeira sexta-feira do mês, tinha uma irmã que acompanhava os estudantes, quem quisesse conversar com ela, estava lá. Bem diferente de um colégio assim, né, de público, digamos assim. Né? Sim. E além disso, o espaço é maravilhoso, porque é muito arborizado, né? É um espaço que te permite um contato com a natureza. É um colégio, apesar de ter quase mais de 1000 alunos, mas é um colégio grande, mas é um colégio que tem silêncio. Então ali, aquela experiência, eu sentia assim, eu tinha 11 anos, mas eu sentia que eu entrava ali naqueles portões, é como se eu estivesse entrando em outro mundo. Diferente do barulho da cidade, né, dessas coisas. Né? Então, foi isso que me marcou desse período. Não foi nem tanto as irmãs, foi aquele ambiente que, é claro, proporcionado pelas irmãs. Sim, sim. Né? Mas aquele ambiente gostoso de paz, de silêncio, aquilo me marcou com 11 anos, foi o que me chamou a atenção. Entendi. Então, ao passar dos anos, a senhora foi conhecendo, né, essa realidade, e aí lhe pergunto, como foi assim, a sua introdução, então, reaproximação na vida da igreja? Como é que foi, né, esse processo, né, da Josiane, né, querer voltar para próximo da vida da igreja, né, por vontade própria mesmo, assim, como é que foi isso? Pois é, esse período, né, nós voltamos para São Luís,
Aí minha mãe, muito católica, né, preocupada que eu não tinha feito primeira comunhão. Olha só. Não tinha vivência da palavra, né? Conhecia as orações porque ela me ensinou. Pai Nosso, Ave Maria, conheci, né? Mas também só isso. Sabe, rainha não sabia, não. Aí então ela me colocou para fazer a catequese. Qual né? que era a paróquia? Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, que Olha agora só. é Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Sim, né? sim. Lá em São Luís. Você fez uma parceria, o padre de lá veio aqui na Basílica, Isso, foi, sim, fiquei sabendo. exatamente. Essa é a minha paróquia. Ah, que legal. E aí eu comecei a participar da catequese e ali eu comecei a me interessar pela Bíblia, né? Pela palavra. Eu tinha 12 anos ali, mais ou menos, aí comecei a ler os evangelhos, por conta própria mesmo. Tinha a minha Bíblia, né, de catequese, ia lendo. Depois entrei logo no grupo da Liturgia Mirim, que fazia a leitura, porque o pessoal dizia, você sabe ler, você lê bem, então vai ler na missa das crianças. Então o primeiro grupo que eu participei, tinha 12 anos, era a Liturgia Mirim. Depois fiquei maior, aí eu fiquei na coordenação, aí depois saí já depois de quase 17 anos, aí já cuidava dos menorzinhos, né? Uhum. De que entravam. Então foi a Liturgia Mirim. Depois, passou mais uns anos na igreja, eu entrei no grupo de coroinhas, com 14 anos. Aí ali eu participei também, gostei demais, uma experiência maravilhosa no altar, contato com a Eucaristia. Então eu tinha esse contato com a palavra e o contato com a Eucaristia, né? Os dois grupos que eu participei com mais intensidade, né? Digamos Entendi. assim. Foi um período muito bom para mim, porque essa fase da adolescência, para mim foi um pouco complicada, porque meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Então, eu estar dentro da igreja, nesse período, me ajudou muito, me deu um suporte para passar esse momento, que foi um momento não fácil para nós. Entendi. E como é que foi, então, ali, nessa época, né? Antes de falar de vida religiosa propriamente, nessa Sim. época a senhora tinha algum sonho pessoal, algum projeto pessoal, assim, de vida, onde a senhora queria, de fato, sonhar a sua vida? Não, eu quero me orientar para esse rumo aqui. Tinha alguma coisa assim já planejada? Eu tinha assim, como eu vivi esse contexto da separação dos meus pais, eu sou a filha mais velha, então o que acontece? Nosso padrão de vida decaiu muito nesse período, né? Minha mãe não trabalhava fora, somente em casa, cuidava da casa. E ali eu vi que a gente teve um aperto, né, econômico. Então eu coloquei na minha cabeça, né, eu tinha 13 anos, eu disse assim, eu não sei trabalhar, não sei carregar nada, não sei fazer nada, mas eu sei estudar, né? Eu sei estudar. Então eu pensei, eu vou ajudar minha mãe dessa forma. E ali, com 13 anos, eu decidi que eu iria me dedicar aos estudos. Então ali eu estudei, comecei a tirar boas notas, assim, porque eu tinha um objetivo que era entrar numa universidade e ter um bom emprego e cuidar da minha família. Então, o meu objetivo como a filha mais velha, eu quase que abracei a causa da proteção, do sustento da minha família. Mais tarde, isso foi um empecilho, um obstáculo para discernir minha vocação, né? Mais tarde. Sim. Porque isso foi para mim muito difícil, porque eu coloquei mesmo na cabeça com 13 anos que eu iria cuidar da minha mãe, minha irmã, não ia deixar passar necessidade. Só que o Senhor tinha outros planos para mim, né? Só que eu não sabia ainda. Então, ali, eu não tinha uma profissão escolhida logo, mas eu sabia que o que eu escolhesse, eu ia fazer com excelência, com competência, porque eu teria que cuidar delas. Era minha meta, meu objetivo era esse. Olha só, muita coisa para a gente conversar aqui no nosso programa que está só começando, viu, irmã Josiane? Tem muita coisa ainda para a gente conhecer da irmã Josiane, que está com a gente contando um pouquinho da sua história vocacional, seu processo de escuta da voz de Deus, que você está conferindo no nosso programa Vida Consagrada de hoje. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente, que a gente volta já já, não sai daí.
De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje contando com a presença da irmã Josiane Cardoso, olha só, ela é xará de sobrenome, né, irmã? Que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, da sua vida, fala um pouquinho também já da sua experiência, sua vida pessoal lá em São Luís, né, com a sua família, os desafios, né, que ela enfrentou na realidade de separação, né, dos pais, né? Então, irmã, a senhora falava, né, justamente dessa realidade de que assumiu essa missão, essa responsabilidade, digamos assim, né, de que seria então a senhora que iria cuidar dos seus pais, que iria, né, cuidar da família, né? Ia ser aquela, não sabia como, mas sabia que ia ter que cuidar, né? E nessa realidade toda, como é que foi então que Nosso Senhor foi chamando a Josiane para ser religiosa e dizer, não, tu não vais para esse lado, vem para cá. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, eu tive 2 chamados. Olha só. Eu tinha 16 anos, o primeiro. Como eu falei, estava no grupo já engajada, grupo de coroinhas, ajudava na paróquia, do que precisasse, liturgia. Só que meu pai, ele não morava mais conosco, né? Então, nesse período, ele veio nos visitar. Era final de julho para agosto. Ele veio nos visitar, isso em 2006, tinha 16 anos. E então, nessa época, ele saía à noite, né? Saía para as festas. Então, eu não dormia enquanto ele não voltava para casa. Nesse dia, foi uma das minhas vigílias, eu dizia que fazia vigílias. Então, nesse dia, eu estava rezando, né? Eu em casa, eu estava no meio da madrugada, eu não dormia enquanto ele não voltava. Então, nesse momento de oração, ali no quarto, de noite, no escuro, né? Eu falei, Senhor, cuida da minha família, que eu vou viver só para Ti. Não sei por que eu disse isso. Falei, Senhor, cuida da minha família, que eu vou viver só para Ti. São umas coisas que a gente diz sem nem saber, né? O Espírito Santo já estava ali soprando, olha, é isso aqui. Aí eu disse isso e guardei no coração. Aquilo ficou. Vou viver só para Ti. Vou ser só de Deus. Não sei, sabe o que queria dizer. Aí passou, meu pai voltou para o Rio de Janeiro, ele veio de férias, né? Aí voltou para o Rio de Janeiro, eu continuei na minha paróquia, minha mãe continuou fazendo as coisas dela. Quando foi mês vocacional, né? Agosto, logo em seguida era mês vocacional, ali, e tinha um encontro chamado CCV, né? Que é o encontro da diocese. Então, de jovens das várias paróquias da diocese, né? Se reuniam em encontro vocacional. E aí eu falei, engraçado que eu tenho um amigo que nessa época estava sentindo a vocação também para sacerdote. E aí o padre da nossa paróquia chamou ele para o encontro, mas não me chamou. Aí eu falei, poxa vida. Aí eu falei para o padre que eu estava sentindo alguma coisa assim estranha. Eu não falei para ele que eu falei para Deus que eu queria ser só dele, mas eu disse assim, eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu não sei o que é. Eu falei assim meio brincando, que eu sou meio brincalhona, né? Aí ele disse assim, vai ter um curso vocacional, CCV, você quer participar? Aí eu falei, bora lá. Eu fiquei feliz que meu amigo ia, né, o Pablo. Então, aí depois ainda brinquei com ele, o senhor convidou o Pablo, não me convidou. Aí na hora eu fiquei, né, virei irmã e o Pablo não ficou no seminário, né? Engraçado. Olha só. Ele já é casado, já é casado. Então eu fui para esse curso. Era um encontro de fim de semana, sexta, sábado, domingo. E no final do encontro, os jovens que participavam tinham que escolher uma irmã ou um padre para acompanhá-lo ao longo daquele ano, né? Era um curso que começava ali, mas ele durava o ano inteiro, um acompanhamento mesmo, que a diocese fazia. Então, quem estava lá? Entre estas irmãs, uma irmã Doroteia. Olha só. Então, tinham várias irmãs lá, tinha que escolher uma, né? Então,
eu pensei, a única que eu já vi na minha vida foi uma irmã Doroteia. Que já conhecia, né? Do colégio, Eu né? estudei na escola delas quando eu tinha 11 anos. E ali já tinha passado 5 anos, eu tinha 16. Então, escolhi a irmã que era desta congregação que eu sou hoje. Então, ela me convidou para ir na escola, que as irmãs moram lá na escola, né? Então, me convidou para ir para lá para participar dos encontros vocacionais e também para a gente conversar mais pessoalmente. Uhum. Até aí tudo bem, né? Então eu ia. Minha mãe não sabia que era vocacional, né? Ela pensava que era encontro de jovens. Olha só. Então eu fui indo, passou quase esse ano todo. Aí lá por 17 anos ali, veio forte o chamado porque me convidaram para participar de um encontro a nível regional das Irmãs Doroteias, um encontro vocacional, que foi em Benevides. Então, em 2007, eu vim para Benevides, eram 30 jovens de vários lugares onde as irmãs tinham comunidade, se reuniram nessa casa. Quando eu voltei de lá, eu voltei assim, um fogo, né? Voltei ardendo o coração, digo, é isso que eu quero na minha vida. É pra cá mesmo que eu vou. É pra cá, então eu encontrei o que quer dizer esse ser só de Deus. Só que esbarrou no meu primeiro projeto, que era cuidar da minha família. Como seria, né? Então aí 2 projetos se cruzaram, né? Se chocaram. Então, nesse mesmo período, de 17 anos, eu fiz o vestibular, né, para a universidade. E meu plano inicial, lembra, era estudar, passar em uma faculdade e cuidar da família. Eu passei mesmo na faculdade. Eu fiz o vestibular e passei. Qual que era a faculdade? Eu passei para 2 cursos e fiz os 2. História e Serviço Social. Essa mulher é inteligente já desde muito tempo. Né? Quem é aluno do padre João Paulo Dantas, da Faculdade Católica, sabe como é difícil tirar nota 10 com ele. Essa mulher tirava 10 com ele, viu? É uma das poucas da face da Terra. Mas já é desde essa época, né? Tá aí. Sim, continue. Exatamente. Então, eu passei nos 2 cursos e fiz os 2. E me matriculei. Então, as irmãs me disseram o seguinte. Não, eu estava em crise, né? Eu passei e queria entrar no convento. As 2 coisas tinham acontecido ao mesmo tempo. Eita, eu queria fazer o meu pedido para entrar no convento e tinha passado no vestibular. Minha mãe ficou muito feliz que eu tinha passado, porque ela colocou muita expectativa que eu pudesse ajudar mesmo, de fato, né, na família. Bom, as irmãs disseram para eu esperar, terminar a faculdade, era só 4 anos, né? Então, espera terminar a faculdade e entra depois. É sensato, né? É o que elas pensaram. Sim. Só que eu não entendi, na verdade, eu não gostei da resposta. Para mim, as irmãs, naquele momento, elas estavam me rejeitando. Eu me entendi como uma rejeição e eu me afastei. Falei, vocês querem que eu estude? Pois eu vou estudar. Então, ficou chateada? Fiquei chateada. Mas as irmãs sabem, mãe, vocês sabem que eu já contei para vocês essa história. Então, eu me afastei dos encontros vocacionais, não ia mais. Já tinha quase 18 anos, estando lá, saí dos coroinhas, que coroinha velha também não dá, né? Então, eu já saí dos coroinhas, liturgia mirim já tinha saído mesmo. Aquele período, a minha mãe também fez um pouco de obstáculo, porque eu falei para ela que eu queria ir para o convento, e ela disse que se eu entrasse no convento, elas iam morrer de fome. Não ia não, era chantagem. Só que para mim, que tinha 17 anos, foi uma carga muito grande, porque era muito forte na minha cabeça o cuidado com a família que eu deveria ter. Então ela dizia que ela ia morrer de fome, meu Deus, pronto, acabou-se o mundo. Aí toda essa situação ali, aquela crise inicial, então eu abandonei, digamos assim, a ideia da vida religiosa. Fiz os meus cursos, estudei, aí ali me envolvi mesmo, entrei em grupos de pesquisa, né? Então o serviço social para mim
foi uma grande descoberta na minha vida. Eu agradeço imensamente esse tempo que eu estudei, que eu fiz esses cursos. Abriu minha mente de uma forma para uma criticidade, para uma visão mais abrangente das conexões, daquilo que está relacionado, sair do senso comum, né, das coisas. Sim. Então, a história, o curso de história me fez ter um olhar mais crítico para o passado, para dar perspectivas para o presente, né? Então, isso aqui eu agradeço imensamente. Deus tem os seus caminhos mesmo. De fato. Ele faz as coisas no tempo dele. No tempo dele. Não era ainda aquele momento. Talvez se eu tivesse entrado no convento com 17 anos, como eu queria, e não tivesse vivido essa experiência da universidade, eu talvez ficasse com alguma coisa frustrada dentro de mim, porque eu não realizei aquilo que eu queria, que era o que eu queria, o que eu achava que eu queria mesmo, né? Então, desde os 13 anos eu queria isso, porque eu tinha que ajudar a minha família. Aí eu fui fazer essa experiência, entrei em grupo de pesquisa, estudei, fiz estágios, então me envolvi muito nessa área das ciências sociais, digamos assim, porque a história e o serviço social estão dentro dessa área, né? Humanas e sociais. Aí eu entrei num grupo de pesquisas que estudava comunidades quilombolas. E aí começou a minha segunda paixão na vida, que foi as comunidades quilombolas, que eu amo. Então, comecei desde 2009, lá o segundo ano da faculdade, comecei aí, passei 6 anos indo para as comunidades quilombolas. Nós assessorávamos os movimentos quilombola do Maranhão, fazia assessoria. Ficava em São Luís mesmo ou era outra cidade? Eu estudava em São Luís, só que as comunidades são no interior, né? No interior do Maranhão. Entendi. O Maranhão todo é uma área quilombola enorme. Então, então tinha campo para onde quisesse. Sim. Então, nós fazíamos esse processo de reconstrução da história daquela comunidade, porque precisava disso para conseguir o título da terra. Então, nós ajudávamos toda essa parte que, para mim, assim, foi uma experiência fantástica. Eu ter o contato com o povo do campo, sua diversidade religiosa, étnica. Só tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 anos. 19 anos? 19 olha anos. Só, que comecei legal. Com 19 anos. É porque eu entrei na faculdade com 18 ali, né? Saindo de 17 para 18. Aí, nesse contexto, eu também conheci uma pessoa, né? Comecei a namorar, com o meu primeiro namorado. Olha, que legal. Então, foi ali no curso de História, né? Eu estava no segundo período, ele estava no quinto. Então, nós começamos a namorar, namoramos 6 anos. Olha só. Então, esse tempo aí, que eu fiz tudo isso, durou mais ou menos 6 anos, né? Foi dali dos 18 até os 24 anos, quando eu me envolvi mesmo com tudo isso, terminei a faculdade, passei no mestrado, fiz mestrado em políticas públicas, também pela Universidade Federal do Maranhão. Mestrado também? Fiz. E ali eu resolvi, então, que era a minha área, né? Eu ia fazer, ser uma acadêmica, né? Uma intelectual, então já tinha colocado na minha cabeça, vou ser professora universitária, então eu estou aqui, encontrei meu lugar no mundo. Né? Então, eu gostava muito da ideia, me chamava muita atenção a ideia de ser uma educadora de massas, né? Não só uma educadora, uma intelectual do ponto de vista acadêmico lá que ensina os universitários, tem aqueles discursos maravilhosos que ficam só entre nós. Então, eu queria também, claro, participar dos congressos e tudo mais, mas eu queria ajudar a população de massa, os quilombolas, os pobres. Então, eu tinha esses 2 universos aí que eu gostava e eu achava que, então, que era o meu espaço era esse, né? Meu lugar era esse. Só que não era. Ainda não era. Ainda não era. Aí, mais ou menos, passou uns 4 anos, teve um momento desse período que praticamente esqueci a coisa da vocação. Não me sentia mais nada, estava muito bem com o meu relacionamento. Então, eu digo, foi uma coisa, um vento assim que deu na minha cabeça. Então, eu segui a vida. Só que, depois de uns 4 anos,
comecei a sentir novamente um vazio. A sensação que eu tive foi vazio. Eu fazia as coisas e não era feliz, aquilo não me contentava. Faltava um sentido. Eu fazia muitas coisas, mas me faltava o sentido da vida, pelo qual eu fazia as coisas. Então, eu queria ter uma razão, porque eu sempre fui motivada por razões. Tem que ter uma razão para viver, uma coisa, algo que motive, né? E ali faltava, essa razão não tinha. Eu achava, eu vou viver, eu vou passar o resto da minha vida para trabalhar, ganhar dinheiro e pronto. É só isso? É só isso a vida? Que coisa pequena. Que coisa pequena isso, sim, não? Sim. Tem tanta coisa, tem tanto motivo para a gente viver no mundo. E aí começou esse processo de questionamento interior. Aí, conversando com o padre da minha paróquia, aí a primeira coisa que eu senti foi o desejo de retornar para a igreja, porque eu me afastei mesmo. Por causa daquela eu achava que eu tinha sido rejeitada, então eu me afastei. Sim, sim. Aí eu comecei a retornar para a igreja, aí eu entrei em um grupo chamado Legião de Maria, né? Então eu entrei na Legião de Maria. Só que era um presídio de jovens, não era as velhinhas da Legião, nada contra as velhinhas da Legião. Mas um grupo específico para jovens, era assim, um grupo né? jovem, só que era da Legião de Maria. Entendi. Aí foi ali que eu voltei a rezar o terço, né? Tive um contato mariano, ainda não tinha tido esse contato mais próximo de Maria. E ali eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar daquilo. Depois, no mesmo período, porque Deus ele vai agindo de uma forma, Ele vai conduzindo a nossa história. Né? No mesmo período, eu estava na universidade, aí tinha um grupo pastoral universitária dentro da universidade onde eu estudava, e aqueles jovens, a gente ficava na fila do restaurante universitário, né, do RU, ficava na fila do restaurante esperando a hora do almoço, né? E esses jovens ficavam nessa fila convidando para a missa, que era meio-dia. E essa história a senhora vai contar no próximo bloco. Eu quero convidar você que está curtindo com a gente, muita coisa boa a gente está se conhecendo e sabendo aqui da história da irmã Josiane. Você fica com a gente, vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré e hoje contando com a presença da irmã Josiane Cardoso, ela que pertence à congregação das irmãs Doroteias, filhas dos Sagrados Corações, está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, da sua vida. E falávamos, irmã, no bloco anterior, né, dessa experiência que a senhora teve na universidade, né, de conhecer ali a pastoral universitária, né, os jovens que chamavam para a missa, chamavam para a oração, na fila do RU, né, do restaurante universitário. Né, a senhora contava para a gente essa história. Então continue para a gente conhecer um pouquinho dessa realidade que a senhora experimentou também na sua vida. Pois é, então eles sempre chamavam para participar da missa ali na hora do almoço e eu sempre dizia não vou, não estou ocupada, não tenho que fazer tal coisa. E aquilo sempre, toda vez que eu dizia um não, aquilo vinha forte assim, no meu coração. Poxa, sempre digo não, né? Estavam ali na fila. Então uma vez eu fui e depois dessa vez que eu fui, me convidaram para participar de um retiro. Então esse retiro foi muito importante nesse contexto ali da minha retomada de vida na igreja, né? Então, eu retornei para a Legião de Maria, eu participei desse retiro com eles e ali eu me senti mais forte, né? Mais perto de Deus, mas ainda assim com aquele vazio dentro do coração. Então, a minha mãe dizia para mim assim, eu não te entendo, você tem tudo, você conseguiu tudo que você queria, mas você não é feliz. Olha só. Minha mãe dizia assim, né? Tudo que você queria, você conseguiu trabalho, tem um bom noivo, na época era noiva. Então você tem um noivo, você tem um trabalho, você tem um estudo bom e você não está satisfeita. O que está acontecendo? O que está faltando, né?
Então, foi quando o padre Clemilton, o responsável foi ele, ele disse, você tem que procurar as irmãs de novo. Eu digo, não vou não. Não vou porque elas me rejeitaram, não vou voltar. Orgulhosa. Eita Deus, eita. Mas sim. aí eu acabei indo porque eu estava sentindo um aperto muito grande. Eu tinha que resolver isso dentro de mim, né? Então eu fui para procurar novamente as irmãs. Participei de uma adoração com elas, na casa delas, lá nessa escola, Instituto Farina. E ali, no momento de adoração, eu olhando para Jesus, eu dizia assim, Senhor, o que Tu queres de mim? Qual é o meu caminho? O que Tu queres? Né? Aí eu senti do coração com uma voz assim, né, que dizia dentro de mim, vinde e vede. Eu senti assim, essa vozinha que dizia, vinde e vede. Bem, experimente, né? Então foi ali, sem saber direito para onde era, o que eu tinha que fazer, que eu aceitei fazer uma experiência de 3 semanas. Então foi em 2014 isso. Aí em 2015, as irmãs disseram se eu queria fazer 3 semanas de experiência numa outra comunidade. Morar lá, né, com as irmãs. Uhum. Aí eu falei, tudo bem. Aí me mandaram para Belém. Olha só. Então eu estava em São Luís, no Maranhão, e eu vim para Belém 7 de janeiro de 2015. E aqui eu passei 3 semanas. Foram maravilhosas, né? 3 semanas que eu me senti assim, a frase assim do meu, que me vinha sempre, era aquela, minha alma tem sede de vós, Senhor. Minha alma tem sede, sentir aquela sede, né? Aquela sede de Deus. E aí então voltou esse desejo de fato se consagrar na congregação, entrar na congregação. Isso, aí dali, daquela experiência, eu fiz o pedido, né, que a gente faz um pedido para entrar no aspirantado. Então eu fiz o pedido, foi aceito e no dia 4 de março de 2015 entrei no aspirantado. Olha, aí eu dei tchau e benção pro noivo, né, terminamos, depois organizei toda a vida, né, o que dava para organizar e entrei no aspirantado. Olha só, agora eu queria perguntar para a senhora, fale um pouquinho sobre o carisma da congregação, conte pra gente ali quais são os elementos do carisma que mais lhe trouxeram assim um desejo de fato de entrar na congregação e tudo mais, que mais se identifica e tudo mais. Muito bom. Nosso fundador se chama São João Antônio Farina. Ele era um amante, um contemplativo do Sagrado Coração de Jesus. Então ele viveu ali na Itália no final do século XIX, na metade do século XIX. Então ele via toda aquela situação de pobreza das pessoas que viviam na paróquia dele, que era a paróquia, uma das mais pobres da cidade, da época, onde ele estava. Então, qual foi a inspiração dele inicial, né? Ele olhava para aquele coração de Jesus, ali ele via um oceano de amor. Ele via, ao mesmo tempo, essa água, essa fonte que jorra sem estancar, né? sem parar, né? Ele também via um fogo incandescente, uma água e um fogo, né? Que são também símbolos do Espírito Santo. Então, ele via esse fogo que ardia. Então, ele era jovem, era um jovem pároco, né? Na verdade, desculpa, ele não era pároco, ele era o vigário. Sim. Então, era um padre jovem e tinha aquele desejo de salvação das almas, queria ajudar muito. Então, ele via nesse coração de Jesus esse ardor para salvar as almas. E ele colocou em nós, irmãs, o mesmo fogo, né? Então, quando ele diz que nós devemos arder com essa caridade do coração de Cristo, é porque foi isso que ele contemplou no coração de Jesus, né? Nosso carisma é testemunhar no mundo a imensa caridade do coração de Jesus, né? Então, mais do que fazer coisas, é ser. Carisma é ser, carisma nunca é fazer, né? Então, é ser uma presença que testemunha o amor, a misericórdia do coração de Deus para as pessoas que são hoje em dia tão frias, né? Tão frias, tão apáticas, tão sem vida, tão sem esperança às vezes. Isso é esse sinal, né? E essa contemplação desse coração é a exemplo do coração de Maria. Por isso que ele chama os 2 corações.
o coração de Jesus nessa imensa caridade, nessa misericórdia sem fim, e o coração de Maria com esses gestos de ternura, de compaixão, né? Que ele também chama, o fundador, ele chamava de são gestos femininos, né? São tratos femininos. Então ele olhava Maria como um exemplo de mulher consagrada. Nós deveríamos ser como o coração de Maria, um coração de mãe que acolhe, né? Então, nosso carisma é ser essa presença no mundo. Por isso que nós estamos onde precisa de uma presença de fé, de oração, de sustento, né? Nós estamos nesses lugares onde precisa. Não é as irmãs da escola, as irmãs da pastoral, as irmãs da saúde. Não, nós estamos em todos esses lugares porque todos esses lugares têm corações feridos que precisam ser tratados, ser curados, ser aconselhados, né? Então, esse carisma é isso. Entendi, que legal. Então, depois, a irmã entrou na congregação, fez o aspirantado. Isso. E depois do aspirantado veio o quê? Veio o postulado no dia 8 de dezembro de 2015, o mesmo ano. Foi aonde foi feito? Foi também em Belém. Ah, tudo aqui em Belém. Eu fiz em Belém todo o meu aspirantado e postulado. Foi uma experiência muito importante na minha vida, porque eu fiz a experiência de confiar em Deus, tá? Porque a minha família eu deixei. Sim. E eu já tinha um bom emprego nessa época, então a minha família meio que caiu novamente na situação econômica, né, dizendo. Mas nesse período do aspirantado, do postulado, Deus cuidou delas. Então ali eu fiz essa experiência de confiar. E eu confiei mesmo, deixei nas mãos dele e ele cuida até hoje da minha mãe, da minha irmã, do meu pai. E eu cuido das coisas de Deus. Depois, então, do postulantado, quais foram as etapas aí que a senhora já experimentou? Pronto. Veio o noviciado, né? O noviciado foi em Benevides, entrei 22 de janeiro de 2017. Entrei no noviciado, que é o deserto, né, que a gente fala, um momento mais recolhido, sem muita pastoral, um momento mais de silêncio, instrução de mergulhar no carisma. É um ano de noviciado? São 2 anos. Ah, 2 anos. 2 anos de noviciado. Entendi. Aí, terminando essa etapa do noviciado, eu fiz a primeira profissão religiosa. Foi feita também por aqui ou foi para lá? Era sempre na sede provincial, a sede é em Benevides. Ah, entendi. Como é que foi para a senhora essa celebração, esse momento, uma confirmação de fato, né, dos passos, da caminhada, como é que foi? Olha, minha primeira profissão religiosa, um mês antes, eu entrei numa espécie de crise, digamos assim. Olha só. Por quê? Porque eu me dei conta do que eu estava fazendo. Sabe? Também você acho que vai entrar nessa crise. Ah, eu já passo todo dia. Quando a gente vai fazer um passo tão grande, é um passo enorme. Né? Eu imagino. Então, ali, um mês antes, mais ou menos, eu me dei conta que eu estava caminhando para o altar, para ser esposa do Cristo. E eu olhei para a minha miséria total e disse, não vai dar certo. Eu disse, não, quem eu sou? Quem eu sou? Estou querendo ser esposa de Jesus, não vai dar certo isso, não vai dar certo. Então, foi um momento muito difícil ali, mas muito importante. Muito importante mesmo, porque ali eu entendi uma coisa. Graças também à minha superiora e os padres que nos ajudam muito, né? Confessor. Então, eles me disseram assim, você é fiel na fidelidade dele. Muito mais do que seus próprios méritos, suas capacidades, sua condição de responder, né? De ser tudo isso, não é você. Ali é total ação divina, né? Você coopera com seu sim, mas é total ação divina ali. Então, quando eles me disseram isso, porque um dos nossos confessores, ele disse assim para mim, você se sente como uma formiga escalando a montanha. Eu falei, isso mesmo, é isso. Eu me sinto assim, uma formiga escalando uma montanha, não dá. Eu falei para ele, aí ele me disse, realmente, por suas forças não dá. Você vai ter que se abandonar. E esse processo de abandono, ali de, Senhor, eis-me aqui,
totalmente miserável, mas a tua misericórdia vem em encontro da minha pobreza. E ali foi um momento de uma acolhida, mais do que eu dizer alguma coisa, professar, eu acolhi o chamado mesmo, acolhi o mandado de Deus sobre mim. Foi um momento muito, muito bonito, muito especial. Entendi. Então, e agora falando, né, dos dias atuais, como é que está, então, agora a irmã Josiane, depois de todo esse processo, né, de caminhada vocacional, de discernimento, onde experimentou várias realidades, né, vários rompimentos e tudo mais, teve que fazer tudo isso, né? Hoje a senhora, então, é juniorista, né, da congregação, né? Trancou a faculdade, né? Estava cursando teologia na minha turma, né? Trancou a faculdade e tem um processo aí que vai continuar. Conta pra gente, então, como é que está essa situação. Então, agora eu moro na comunidade de Belém. Belém sempre está na minha vida, né? Belém, então, eu estou em Belém, eu moro na comunidade do postulantado, que é um postulantado internacional. Nós temos 5 postulantes, 2 brasileiras, 2 equatorianas e 1 colombiana. E eu ajudo nesta comunidade como uma presença religiosa, né? Eu também ajudo, dou um pouco de formação para as postulantes. Na paróquia, né, na nossa comunidade, se chama Comunidade Santa Isabel da Hungria, fica no bairro do Guamá. E lá eu ajudo no grupo de jovens, na catequese, né, na liturgia, um pouco ali onde precisa, na pastoral da música, né, na coordenação. Então, eu tenho esses serviços. Entendi. Estou me preparando para o ano intensivo. O ano intensivo é um ano específico em que a irmã juniorista, ela se desliga um pouco das atividades pastorais e do estudo e se dedica mais ao estudo do carisma. É um revisitar as fontes carismáticas, né? Então é chamado de segundo noviciado. É como se fosse você mergulhar novamente, mais profundamente, naquilo que é a razão de ser da sua vida consagrada, né? A oração, as constituições, os votos, né? Então eu estou muito feliz que Deus me deu essa oportunidade de participar, de fazer esse ano intensivo. Provavelmente irei no final de abril para maio, irei para a Itália. Olha só. Que é é o berço da nossa congregação. Né? Nós viemos da cidade de Vicenza, na Itália, e para lá eu irei, se Deus quiser, na casa-mãe. Entendi. Né? Então, estou me preparando. Bom, irmã, teria muitas coisas para a gente conversar, para a gente, tanta coisa nesse período formativo que eu queria lhe perguntar, mas o nosso tempo, infelizmente, não foi, já está chegando no finalzinho. Teria que gravar uns 2 programas, né, com ela aqui. Eu lhe agradeço muitíssimo, né, por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje. Conte com as minhas orações, com a minha amizade, né, a senhora sabe que qualquer hora que precisar, estamos aí à disposição. Sim. Nossa Fundação Nazaré também está de portas abertas para a congregação, o que precisarem. Né? E conte com as minhas orações nessa missão que a senhora vai enfrentar, né? Que essa nova etapa que a senhora vai experimentar aí, né, do ano intensivo na Itália. E reze por nós também, que vamos ficar por aqui ainda trabalhando, dando duro, né? Deus abençoe a senhora, a sua vocação. Muito obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade. E eu penso que o que é mais importante é a gente aprender a ler os sinais de Deus na nossa vida e a compreender um pouco sobre o tempo. O tempo de Deus na nossa vida, nossa história é história de salvação. Deus escreve na nossa história, tem um propósito para cada um de nós. Então, cada pessoa tem uma missão, tem uma vocação, né, nesta terra, não veio à toa. Né? Se deixar perguntar qual é o meu lugar no mundo, você viu que a minha história todinha me perguntando onde era o meu lugar, né? Então, eu me sinto realizada e feliz aqui, não porque eu faço alguma coisa, né? Mas porque eu encontrei a minha razão de ser, de existir nesta terra. Eu tenho uma contribuição para dar nesta terra, para dar neste mundo. E cada pessoa, você também que assiste,
tem uma contribuição para dar, ser um ser humano melhor. Eu sou um ser humano melhor, quero ser a exemplo desse coração de Jesus, né? Você pode ser em outro carisma, mas também depende, né, de onde Deus te chama. É sempre bom se deixar perguntar e se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo. Muito obrigada. Agora, bem rapidinho, quem deseja conhecer e encontrar a irmã Josiane, conhecer um pouco do carisma também das irmãs, como é que faz? Onde podem encontrar vocês? Ótimo. Bom, em Belém nós estamos na comunidade Santa Isabel da Hungria, que fica no bairro do Guamá, paróquia dos Capuchinhos. Mas também nas redes sociais nós temos o Facebook, Animação Vocacional Irmãs Doroteias, também tem no Instagram, então vocês podem procurar, lá tem telefone de contato, também tem a nossa Casa Benevides, que é de fácil acesso. Ótimo. Muito obrigado, irmã, e agradeço também a você que esteve junto conosco acompanhando o nosso programa de hoje. Para você rever as nossas reportagens, é só você acessar o nosso canal do YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Lá nós temos os nossos outros programas, outras reportagens disponíveis para você. Tudo de bom, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.